Olá! Como enfrentar as críticas? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios tinha a finalidade de esclarecer algumas questões diante das críticas que o apóstolo Paulo vinha recebendo e com isso causando danos à igreja. Então o apóstolo Paulo, diante dessas críticas, ele escreve essa carta. Mas sabe, meus irmãos amados, na condução de nossas vidas também seremos elogiados e criticados. Não é um privilégio apenas do apóstolo Paulo ser criticado. Quando somos elogiados, nos sentimos bem, mas devemos até tomar cuidado com os elogios, misericórdia. Ele pode estar encoberto de más intenções. Mas quando somos criticados, então, como vamos reagir diante das críticas? Como enfrentar as críticas? Então, em primeiro lugar, nós devemos enfrentar as críticas fazendo um exame sincero de consciência. Olha só a carta 2 Coríntios 1:12, novamente. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de como temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Sabe, no caso de Paulo, diante das críticas que ele vem recebendo, e duras críticas que eles estavam recebendo, a sua consciência estava tranquila diante de tudo aquilo que ele estava fazendo ou realizando. Então nós devemos fazer um exame de consciência quando nós recebemos uma crítica, porque logo que nós recebemos a crítica não cai bem em nós. As críticas, elas podem ser feitas com amor e para o nosso bem. Por isso nós precisamos fazer um exame de consciência diante daquilo que estamos fazendo. E no caso do apóstolo Paulo, ele estava com a sua consciência tranquila diante de tudo aquilo que ele estava fazendo, não apenas para o povo daquela cidade de Corinto, mas para todas aquelas pessoas que ele tinha pregado o evangelho. Então, em primeiro lugar, precisamos fazer de coração, de maneira sincera, honesta, um exame de consciência quando recebemos uma crítica. Em segundo lugar, como enfrentar as críticas? Fazendo uma pergunta. Se nós vamos fazer aquele exame de consciência, dentro do exame de consciência, nós devemos fazer uma pergunta. Esta crítica é verdadeira? Por isso que precisamos fazer um exame de consciência de maneira honesta e verdadeira. Porque se a crítica for verdadeira, então eu e você precisamos ser humildes o suficiente para aceitar a crítica e para mudar a nossa postura, o nosso comportamento ou até as nossas palavras diante da crítica que está sendo dirigida a nós. A crítica, ela pode ser verdadeira, mesmo que seja uma crítica de uma pessoa que não goste de nós, que não quer o nosso bem, ainda assim pode ser uma crítica verdadeira. Essa é a verdade. Então nós precisamos fazer esse exame de consciência e dentro desse exame fazer essa pergunta: o que há de verdade nessa crítica?
Talvez a crítica não seja 100% verdadeira, só 50% dela é verdadeira. Ok, então se corrija dentro dos 50% que você precisa se corrigir. Mas para fazer essa correção e para aceitar a crítica, claro, não será possível sem a ajuda do Espírito Santo, porque senão o nosso orgulho não deixará que nós aceitemos a crítica. Vamos rebater a crítica, vamos dizer, e a pessoa o que está fazendo? Ou seja, vou dar um exemplo. Se uma pessoa que rouba nos fizer uma crítica, e mesmo sendo a crítica vindo de uma pessoa que pratica roubos, mas se a crítica for verdadeira, não importa o tipo de vida que tem aquela pessoa, importa que aquilo que ele está nos criticando é verdadeiro. Então nós precisamos mudar, aceitar a crítica em nome de Jesus, mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, as nossas palavras, se for o caso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, como enfrentar as críticas? Fazendo uma outra pergunta: e se a crítica for mentirosa? E se não houver nada de verdade na crítica? Qual era o caso de Paulo? Então, meu irmão e minha irmã, eu diria para você, fique tranquilo. Se a crítica for mentirosa a seu respeito, fique tranquilo. Salmo 140, verso 11 e 12 diz: o caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus está atento, e aquele que faz uma crítica mentirosa, ele está fazendo uma calúnia, e Deus está atento a essas coisas. Olha o que diz também Provérbios capítulo 12, versículo 9: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Misericórdia, misericórdia. Sabe, meus irmãos amados, uma certa vez eu recebi uma cesta básica, e essa cesta básica foi uma bênção na minha vida. Houve um momento de necessidade que nós estávamos atravessando, e a pessoa trouxe na minha casa, eu preciso dizer, não era uma cesta básica, mas uma cesta completa. Sabe, veio muita coisa nessa cesta. Para você ter uma ideia, veio uma peça de carne de patinho, veio uma mussarela inteira, veio uma caixa de peito de frango. Ou seja, essas coisas não vêm numa cesta básica. Muitas outras coisas foram entregues, e Deus sabia da minha necessidade. Eu e minha esposa vínhamos orando e pedindo a provisão de Deus, e Deus mandou a provisão. Ninguém sabia da minha necessidade. Na mesma semana que eu recebi esta cesta completa e maravilhosa, eu também recebi uma cesta básica. Então a pessoa falou se eu aceitava uma cesta básica, então eu fui lá buscar. E quando eu peguei aquela caixa, era uma caixa que não era grande, era uma caixa pequena, mas com os itens da cesta básica. Então eu coloquei no meu carro. E havia um irmão, ele estava ali e ele viu então a cesta que eu recebi. E quando eu testemunhei na igreja que eu havia recebido uma cesta maravilhosa de Deus, que Deus havia provido de maneira maravilhosa, ele começou a dizer para muitos irmãos ali que eu estava mentindo, porque a cesta que eu tinha recebido era uma cesta básica pequenininha. Bom, foi o que ele viu. Ele viu a cesta básica pequenininha, mas ele não viu a cesta maravilhosa que Deus tinha provido na minha vida. E ele começou a me criticar, dizendo que eu era uma pessoa mentirosa. Sabe, eu fiquei muito nervoso com tudo isso. Eu soube das críticas que ele estava fazendo sobre mim, e não eram críticas verdadeiras de jeito nenhum. Deus não deixou ele ver a cesta completa, porque a bênção completa, meus irmãos amados, Deus vai escolher algumas pessoas só para que possam ver a bênção maravilhosa. E aí então eu fiquei muito nervoso com tudo aquilo, e eu pensei em aproveitar uma oportunidade na igreja para me defender daquelas críticas. Mas o Espírito Santo, ele veio sobre mim e ele disse: não se defenda,
não se defenda. O tempo passou, sabe, ficou provado quem era aquele irmão, por aquilo que ele fez, pelo seu testemunho, misericórdia. Eu não pedi nada a Deus, só aceitei o que Deus tinha me falado. Quando uma crítica vem sobre nós, seja ela verdadeira ou seja mentirosa, ela causa uma revolta em nós, sabe, misericórdia. Sabe, meus irmãos, Paulo foi criticado, mas Jesus também foi criticado. João Batista também foi criticado. Pedro também foi criticado. E muitos homens de Deus foram criticados. E sabe, com certeza, você também será criticado. Se você tem sua consciência limpa diante de todas as críticas que estão vindo sobre você, então não deixe essas críticas mexerem com a sua fé ou com o seu relacionamento com Deus. Misericórdia. E nem deixe que essas críticas te façam parar de fazer aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo para a glória de Deus, continue fazendo. Parece que aquelas pessoas que não gostam de fazer, quando veem alguém fazendo alguma coisa, eles começam a criticar. É fácil ver isso na internet, pessoas criticando pastores aqui, ali, e muitas vezes um pastor criticando outro pastor, um membro criticando outros membros, outros ministérios, sabe? A gente não tem que ficar fazendo crítica dos outros, a gente tem que fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Não perca tempo em criticar ninguém, mas não pare de fazer aquilo que você está fazendo para a glória de Deus por causa das críticas. Sabe, meus irmãos amados, vou falar uma coisa aqui que eu penso. Uma coisa que eu penso. Sabe, não há galardão reservado para os críticos, para aqueles que vivem criticando o que os outros estão fazendo. Mas com certeza haverá galardão para muitos que são criticados e continuam fazendo para a glória de Deus. Por isso, fique tranquilo, se você for criticado, faça esse exame de consciência, vê se há alguma verdade. Se tiver verdade, mude naquilo que precisa ser mudado. Se não houver nenhuma verdade, continue fazendo o que você está fazendo para Deus. Não deixe que nada disso venha mexer nem com a sua fé, nem com o seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, muitas vezes as críticas nos chateiam, Senhor Deus, nos entristecem. Pai querido, mas eu quero pedir que o Senhor nos dê a graça o suficiente para que a gente possa fazer esse exame de consciência, Senhor Deus amado, e ver que se nessas críticas, se há verdade, nos ajuda a mudar, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se não há nenhuma verdade, nos ajuda a continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, que é para a glória do Teu nome, ó Santo Deus de Israel. Peço por mim e peço pelos meus irmãos queridos que estão me assistindo neste momento. Assim imploro o seu favor, a sua bênção, a sua graça, a sua direção, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe grandemente você, seu coração, seus sentimentos, suas emoções, sua casa, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém.